Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês, amados e amadas, queridos e queridas, meninos e meninas, sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, não repara que tô com uma tossinha enjoada, mas é por causa do tempo, né? Então, meus queridos, minhas queridas, meus amados, minhas amadas, estou aqui de novo, né? Para nós continuarmos a nossa jornada espiritual, nosso aprendizado de luz, né? Que nós todos temos que aprender. É uma forma da gente ampliar os nossos horizontes espirituais, né? Ai de nós se não aprender alguma coisa, é tão difícil, gente. Hoje eu tive uma grande decepção com uma pessoa que eu já tinha tido uma decepção anterior com ela. Eu acreditei que ela não estava fazendo o que eu pensava, mas hoje eu tive a certeza. Então, eu entreguei tudo na mão da natureza, de Deus, entreguei na mão da espiritualidade, entreguei nas forças do universo, todas essas coisas que acontecem com a gente, né? Que são provações que vêm para o nosso aprimoramento. Tem lá no momento a gente fica zangada, porque é impossível não zangar, né? É impossível não zangar. Eu vou beber uma aguinha, eu bebo água gelada, não bebo água da torneira assim não gosto. Ah, mas você está resfriada. Não, não estou resfriada. Estou com rinite alérgica. Já bebi essa garrafa, já bebi a outra. Tem que encher tudo de novo. Estão servidos? A água está com um gostinho tão bom. Engraçado. Bom, eu hoje vou explanar aqui em Ezequiel 14. A justiça do castigo de Deus. Então, vamos ler essa... Não reparem que eu estou de short, eu estou em casa, né? Então, eu estou à vontade. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras e elas se assolarem, que fica assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses três homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos e a terra seria assolada. Ou se eu fizer a espada sobre essa terra e disser: espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses três homens estivessem no meio dela, salvariam nem seus filhos, nem suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus,
ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho, nem os seus filhos, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais, mas eis que alguns restarão nela, que levarão fora tanto filhos como filhas. Eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu fiz ver sobre Jerusalém, sim, de tudo que fiz vir sobre ela. Eles vos consolarão quando virdes ao seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo tudo quanto fiz nela, diz o Senhor Deus. Então, gente, vocês podem observar, eu vou até marcar esse capítulo e versículo da Bíblia. Vocês podem observar que o que Deus fala aqui é bem justo, né? Ele está falando sobre a justiça divina, né? Que ela é infalível, que ela vem com a espada e acaba com tudo. Né? Deus é bom. Deus é bom. Deus é justo. Ele é justo. E vocês podem observar o que está acontecendo agora no planeta. É o que está aqui. A justiça dos castigos de Deus. Por quê? Porque o homem, ele não tem dignidade, não tem brio, não tem moral, né? Os seres humanos estão perdendo a consciência e a consequência. O ser humano, ele está fazendo coisas que Deus abomina. Né? Uma delas é judiar dos animais, gente. Tenho visto tanta atrocidade que fazem com os animais, que eu não me conformo com isso. Quanta maldade que o ser humano faz com os bichinhos, para que isso? O que eles ganham fazendo isso? Mal sabe eles que eles vão pagar um preço muito alto por isso. Então, digo uma coisa para vocês, o que está aqui está acontecendo. A justiça de Deus, o castigo de Deus está sendo enviado para a terra. Quantas criancinhas têm morrido, gente? Ontem mesmo eu vi uma cena que me deixou impactada, me deixou muito triste de ver aquela cena daquela criança lá no Oriente chorando, com fome, sujinha, sabe? O que essa gente faz da vida deles, gente? Essa gente só pensa em dinheiro, 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 dinheiro. Eles não têm... parece que eles são um monte de pedra, sabe? Com cabeça, tronco e membros, né? São uma pedra humana. Eles não têm coração, não têm. Não têm. Os homens de lá são como feras. Eles não respeitam as mulheres, não têm sentimento pelas mulheres, tratam as mulheres como um objeto. Não tem, eles foram criados assim, foi a criação deles, os ensinamentos daquela gente. Porque eles não acreditam em Jesus, não creem em Jesus, eles não creem no cristianismo, são contra isso. Já teve gente aqui que saiu até do meu Facebook, porque estava interessado em mim. Quando ele soube que eu era cristã, ele pulou fora. Graças a Deus. Né? Amém, aleluia. Glória a Deus. Que eu não vou mudar a minha religião. A religião não vou mudar. Os meus sentimentos religiosos por Deus, acredito no Cristo vivo,
para crer numa coisa que não tem nem na minha cabeça, não entra, não tá, né? Cada um na sua, né? Eu respeito a religião de cada um, em todo o meu coração, gente, eu respeito com toda a minha dignidade, mas acontece o seguinte, que as pessoas também têm que respeitar a gente, né? Cada um na sua, né? Cada um tem seu sentimento. Então, eu respeito a minha doutrina e fulano respeita a religião dele. Tudo bem, graças a Deus. Eu não interfiro em nada, só falo da palavra de Deus, né? Porque Deus está acima de tudo, na justiça dele, né? Que é implacável, que a justiça de Deus, essa ninguém pode com ela, não adianta. Que agora que ele botar a mão em cima, eu tenho muito medo, muito receio da mão de Deus. A mão de Deus é poderosa, né? Então, vamos analisar essa parte aqui, Ezequiel 14, de 12, versículo 12 até 23. Leiam nas suas Bíblias, analisem bem essa palavra, façam uma reflexão sobre isso dentro da sua vida e veja tudo que está certo e o que está errado, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o corpo mental e o sono. Será sono? Perguntou Hilário, mais novo que eu na vida do além? Sim, confirmou o instrutor benevolente na fase em que se encontra. Leonardo subordina-se a todos os fenômenos da existência vulgar, prescinde assim de repouso para refazer-se. Entre a terra e o céu, capítulo 12, André Luiz. Então, vamos lá. Conforme ensina o Espiritismo, o espírito necessita do corpo perispiritual para agir no mundo espiritual e da vestimenta carnal para atuar no mundo material. Mas para unir esses dois corpos, perispiritual e carnal, é necessário o princípio vital e o elo que imanta um corpo ao outro, o mais sutil ao mais denso. Quando o corpo carnal não oferece mais condições, seja devido às doenças ou à velhice, o fluido vital esvazia-se, libertando o espírito da prisão carnal. O perispírito, entretanto, continua como envoltório do espírito, identificando-o com as características de vestimenta carnal que ficou na sepultura. Quer dizer, isso aqui é uma veste, né, para o nosso espírito, né, para ele vir aqui, praticar a evolução, para ele evoluir, né, aprender, que ele vai se evoluindo. E depois, quando desencarna, a veste fica na sepultura e o espírito vai partir para o mundo espiritual. Essas informações são elementares, mas o que alguns ainda não sabem é que além desses corpos existe também o corpo mental. Conforme nos afirma André Luiz e algumas filosofias esotéricas. Para comprovar essa assertiva, André Luiz nos diz, Nosso Lar, capítulo 36, edição FEB, que logo após ter iniciado as suas atividades assistenciais num dos hospitais dessa cidade, sentiu-se cansado porque trabalhara além do horário normal, sendo aconselhado a dormir para refazer as energias despendidas no prolongado horário de serviço.
Ao deitar-se, sentiu-se como se fosse conduzido por um barco, tendo ao leme uma pessoa que se mantinha silenciosa. Ao ancorar o barco em maravilhoso porto, ali se encontrava sua mãe, aguardando carinhosamente. Ele percebeu que tinha deixado seu corpo perispiritual no apartamento daquele nosocômico e que se dirigira para regiões desconhecidas, mas muitas belas e acolhedoras. Compreendia também que seu barco fizera uma viagem célere e em ascensão. Para confirmar essa revelação, encontramos no referido livro, mesmo capítulo, a seguinte afirmativa: acompanhei-o em espírito durante a noite. Estas palavras foram ditas por Laura e André Luiz, pela alegria que este lhe proporcionara por ter iniciado as atividades nos serviços hospitalares, como trabalho de André Luiz se estendera até a madrugada. Laura estava dormindo em sua casa em desdobramento pelo sono, visitou o seu pupilo nas dependências do hospital em que ele se encontrava trabalhando. Gente, eu vou sentar um pouquinho. Hoje eu estou bem cansada. Hoje eu trabalhei bastante, né? Fiquei bastante tempo em pé, então deixa eu descansar um pouco. Depois cheguei aqui, dancei, fiz bagunça. A mãe de André Luiz também visitara-o em seu posto de trabalho, sem que este percebesse a sua presença, pois encontrava-se em corpo imperceptível ao seu filho devido às condições inferiores deste. Isto vem comprovar a existência de outros corpos, embora também exista a possibilidade do espírito alterar a densidade do corpo perispiritual, como também nos ensina o mesmo autor, Libertação e Edição. Isto, porém, não significa que o espírito seja um núcleo envolto por corpos, justapondo-se a outro, e sim que os mais sutis infiltram-se nos mais grosseiros para que o espírito possa utilizar-se desses intermediários para atuar dos mundos em que esteja vivendo. Isso aqui está se falando no espírito, né? Não está se falando do físico, está se falando no espírito, né? Está se falando nas camadas, né, corpóreas do espírito, está se falando como ele se desdobra e para onde vai, entendeu? A facilidade que o espírito tem, às vezes tem dificuldades também, né? Nem sempre, dependendo do estado do espírito, né? Daquele espírito que já está há algum tempo já desencarnado, tem outros planos. A projeção do corpo mental também pode ser feita pelos encarnados. Então, a projeção mental, por exemplo, eu quero mentalmente me desdobrar para outro lugar, né? Então eu posso fazer isso. Qualquer um pode fazer dependendo da sua condição espiritual, né? Não é assim tão fácil, não, como se fala, eu estou falando. Não é tão fácil, né? Depende das condições espirituais da pessoa, né? Tem pessoas que se desdobram, vão para outros lugares, fazem aquela viagem, né? Também pode ser feita pelos encarnados, conforme nos ensina o Aldo Vieira, em seu livro Projeções da Consciência, edição LAC, e essa projeção pode ser seguida de exteriorização do perispírito, ou seja, projeta-se o corpo mental, e em seguida o perispírito se une ao mesmo, para se provar a veracidade dessa projeção. O ser projetado constata que não está ligado ao corpo carnal.
pelo cordão fluídico, que identifica os encarnados dos desencarnados, né? Tem o cordão, né? Fluídico que o espírito fica ligado. O cordão fluídico, também conhecido como cordão umbilical e cordão de prata, é o que liga o corpo perispiritual ao corpo carnal, não importando a distância que aquele se afaste deste nos desdobramentos conscientes ou inconscientes. A projeção mental, também utilizada pelos espíritos mais elevados, que se encontram encarnados em mundos inferiores para visitarem os planos de sua origem, deixando os corpos grosseiros, carnal e perispiritual, que não têm acesso ao plano em questão. O sono nos mundos espirituais menos elevados é uma forma de descansar o corpo perispiritual, assim como fazemos aqui na crosta como corpo carnal. O espírito não cansa porque não é material, mas o perispírito, que é material, embora fluídico, necessita de esvaziamento de conformidade com a sua densidade. Enquanto o perispírito grosseiro descansa, refazendo-se, o espírito liberto percorre outras regiões e outros mundos, segundo suas possibilidades evolutivas em seu corpo mental. Então, a pessoa que é espiritualizada, que é médium, né? Tem médiuns de incorporações. Esses médiuns, ele tem a facilidade de se desdobrar. Não é todo médium, não. Tem médium que não consegue fazer isso. Mas tem gente, por ser ele incorpora, ele tem facilidade em fazer um desdobramento. É mais fácil, né? Do que um médium que não tem essa incorporação. Mas a incorporação, ela pode acontecer com qualquer pessoa, entendeu? Porque nós todos somos médiuns. Todos nós somos médiuns. Só que cada ser tem uma mediunidade, né? E aquelas pessoas que bebem álcool, né? Elas têm uma potência muito grande de mediunidade, e aí o que acontece? Elas abrem um canal para espíritos inferiores, porque a bebida, na realidade... mas Jesus bebia, gente, Jesus bebia vinho, que não tinha álcool, naquela época não existia álcool, não existia isso. Os vinhos eram feitos com fermentação natural. Eu já tomei vinho assim, só na fermentação. É uma delícia. Nossa, é a coisa melhor do mundo. Não tem álcool, mas você sente a fermentação. Tem um pezinho. Mas não a ponto de embebedar a pessoa, deixar a pessoa bêbada, completamente alcoolizada, doida e fazendo um monte de coisa aí louca, né? Mas é isso aí, gente. Eu hoje vou me reduzir a poucas palavras, que hoje eu tô meio assim chateada, né, com algumas coisas, e eu quero exteriorizar isso que está dentro de mim, fazendo uma reflexão de tudo, né? Eu quero me harmonizar, né, com Deus, com a espiritualidade. Eu quero falar com eles hoje, né, ter uma conexão mais forte com a espiritualidade, e pedindo a eles uma força, né, maior. Então, eu preciso me conectar com a espiritualidade hoje muito, muito. Eu preciso muito. Mas eu digo uma coisa para vocês. Gente, a coisa mais triste do mundo é a traição. A traição é uma coisa tão imunda, sabe? E o pior de tudo
É que você olha para a cara da pessoa e você vê que a pessoa está te traindo. Porque você vê na fisionomia, tá ali, ó. Já tá ali a traição, na cara da pessoa. Entendeu? Na cara, tá escrito. Eu sou um traidor, eu sou uma traidora. Entendeu? Tá escrito claramente o que a pessoa é. A falsidade, a hipocrisia, a mentira e tudo mais. Mas isso tudo cabe à espiritualidade. Eles que vão tomar providência, né? Então, meus amados e minhas amadas, meus queridos e minhas queridas, eu desejo para vocês uma noite maravilhosa, uma noite de luz, de paz. E que seus caminhos estejam abertos para resolver todos os problemas de vocês. Que a luz divina do nosso Senhor Jesus Cristo vá à casa de vocês e ilumine cada cantinho das suas casas, cada cantinho de vocês, e o coração de vocês esteja cheio de amor. E não deixe traidores estragar o seu sentimento, não deixe isso acontecer, é muito ruim, tá bom? Eu amo vocês. Que Jesus abençoe a todos nessa noite, que seja uma noite de luz e de muita paz, e que o amanhecer seja de muita luz também. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. Que Jesus abençoe vocês, que a luz divina do amor de Deus ilumine esse mundo todo, todas as pessoas que estão do outro lado do mundo. E que Jesus perdoe essas pessoas traidoras, que toque no coração do traidor, que faça essas pessoas traidores ou traidoras se arrependerem das suas traições. E muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Mestre, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida de muitas pessoas aí fora. Que a luz de Deus os ilumine e os ampare sempre, e os guarde com muito amor e carinho. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês. Tchau, meus amores, até amanhã.